A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus, que a misericórdia e a bondade do Senhor seja conosco todos os dias até que Cristo venha, amém? Vamos falar aqui um pouco sobre a convenção de Paulo, irmãos, lendo aqui um pouco aqui da convenção de Paulo, a gente vê que Paulo era terrível. Paulo entrava nas casas das pessoas e arrastava as pessoas que pregavam o nome de Jesus e levava preso. Imagina só, você tá com sua família dentro da sua casa e um homem invade com várias pessoas e te leva aprisionado, acorrentado para a prisão, porque você falava e fala do amor de Jesus. Paulo era esse tipo de homem, que ele andava de casa em casa e arrastava a pessoa, obrigava a pessoa, levava preso porque pregava Jesus. Mas para a glória de Deus e para a derrota do inimigo da nossa alma, um certo dia ele está indo para Damasco e a Bíblia diz que no caminho ele cai por terra e o próprio Jesus fala: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, né? Por que me persegue? Ele diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: sou eu, Jesus, o Nazareno. Imediatamente Paulo ali já foi convertido para Cristo Jesus. No caminho teve a convenção de Paulo. Agora aquele homem que ia entrar para Damasco, para perseguir a igreja, para prender o povo cristão, ele entra e fica agora 3 dias e 3 noites orando e em jejum e cego dentro de um quarto. E o próprio Jesus dá uma visão para ele que um homem chamado Ananias ia entrar dentro daquele quarto, ia pôr a mão sobre a cabeça dele e ele ia ser cheio do Espírito Santo e as escamas dos olhos ia cair, porque Paulo ficou cego 3 dias e 3 noites. Paulo era tão terrível, irmãos, que Ananias, quando recebe a visão de Deus, dizendo: Ananias, vai lá nessa casa, nesse quarto, tem um homem lá que está orando. E você foi mostrado para ele uma visão que um homem chamado Ananias ia lá e ia pôr a mão sobre a cabeça dele. E Ananias disse: Senhor, esse aí eu já ouvi falar dele. Ele é terrível. Ele aprisiona aquelas pessoas que falam do teu nome. Ele veio para cá para isso. E Jesus: não, vai lá. Ele está orando. Esse ali é meu escolhido. Observe, irmãos, que se não fosse o próprio Jesus ter interferido, ter entrado no meio daquele caminho, ter escolhido Paulo, quem poderia pregar para aquele homem? Quem poderia convencer aquele homem se não fosse o próprio Cristo? E Jesus escolheu ele. Jesus escolheu para que ele pregasse para os gentios. Observe que quando ele fica lá agora em Damasco, pregando na sinagoga, todo mundo ficou em choque, dizendo: esse aí não veio prender, agora esse está falando de Cristo. Ele sai de Jerusalém, vai para Damasco, entra em Damasco pregando e anunciando Cristo Jesus, a qual ele foi de encontro para aprender as pessoas que estavam lá. Ninguém ficou meio sem entender. E agora? Esse homem veio pregar Jesus, a qual ele mesmo condenava? E agora, quando ele volta para Jerusalém, as pessoas ficou sem entender. Ficou meio inseguro. Será? Se a gente dá crédito para ele? Será se de fato ele não está enganando a gente, querendo se passar de cristão, para depois nos pegar e levar para a prisão? Aí entra Barnabé. Diz: não, irmãos, esse homem aí pregou ousadamente em Damasco. Eu vi. Ele falou de Jesus, ele teve um encontro com Jesus no meio do caminho. E agora um homem que saiu de Jerusalém, que arrastava as pessoas para a prisão, batia, maltratava, vai para Damasco, no meio do caminho se converte a Cristo Jesus, prega ousadamente, instantaneamente o nome do Senhor, volta para Jerusalém pregando e anunciando o evangelho. Aí o primeiro lugar que ele é enviado para Tarso, para a cidade dele, resolver o que tinha de resolver, pedir perdão, anunciar as boas novas, fica ali por um tempo até ser buscado também por Barnabé e ficar ali junto com os outros irmãos. Irmãos, é muito importante a gente ler a palavra do Senhor, a gente entender o chamado do Senhor na nossa vida. Não podemos ser leigo das Escrituras. Cada dia eu aprendo mais através do Espírito Santo de Deus.
Precisamos buscar conhecimento, adquirir conhecimento da parte do Senhor. Em nome de Jesus, Paulo teve um encontro genuíno, entrou na cidade já ministro da palavra de Deus e voltou para Jerusalém, pregando e anunciando as boas novas. E a Bíblia diz que em Jerusalém, na Judéia ali, tudo ficou em paz depois que ele foi convertido para o cristianismo, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que a misericórdia do Senhor continue com você, te guardando e te protegendo em nome de Jesus.